Autobots, roll out! Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Autobotio. Vamos falar hoje de um assunto muito legal que tem muito a ver com a minha coleção em especial. Não só o que me diverte é adquirir a figura e agregar ela à minha coleção. Principalmente com a coleção de Studio Series que eu tenho, que eu venho reunindo bastante figuras desde que eu resolvi iniciar essa coleção, que no início o foco era ficar só no G1. Tanto que eu lembro, quando eu fui comprar a primeira figura baseada no G1 ali, que foi o Prawn, tava ele e essa figura do Red Chat que você tá vendo aqui agora, e eu escolhi pegar a figura do Prawn. Até porque quando eu vi a figura do Red Chat, o que vinha nele de pintura original de fábrica me deixou um pouco desentusiasmado para ter essa peça. Claro, quem já conhece como é que eu sou, aí às vezes eu digo que não vou comprar uma peça que não gosto, quando vejo a peça na loja eu acabo pegando. Eu voltei lá e resolvi pegar o Red Chat. Então, o que acontece? Eu quero fazer essa revisão dessa figura, não porque ela é uma novidade, até porque ela não é mesmo, já deve existir centenas de revisões do Red Chat por aí. Mas eu quero fazer a revisão da repintura que eu fiz, ou como o pessoal gosta de falar, da Custom, né? Do Repainted, né? Então eu quero fazer uma revisão mostrando para vocês mais assim, com detalhes, como é que eu faço essa repintura das figuras. Eu vou deixar para vocês aqui no card um vídeo específico onde eu mostro o passo a passo de como eu faço nas minhas figuras. No caso do vídeo, foi feito em cima do Shockwave, o Leader Class número 56. E ali está o passo a passo de como eu vou fazendo, quais as ferramentas que eu vou utilizando, só que eu não vou explicando, não tem eu falando, é só mesmo a ação de como fazer. Eu quero mostrar aqui para vocês o Red Chat porque ele foi a primeira figura que eu tive coragem de começar a experimentar essa coisa de utilizar uma tintura e fazer algum retoque e repintar ele. Porque o que acontece? Eu não tenho nenhuma formação artística, eu não tenho nenhuma formação acadêmica específica para gravuras ou pintura, nada. Foi realmente assim, eu me entusiasmei em fazer, eu vi que existia materiais aqui, inclusive os que eu uso são bem baratos, né? E dá um resultado legal. Na minha opinião, agregou muito valor às minhas peças. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o Red Chat um pouco mais de perto, para vocês verem como é que eu fiz a repintura dele. Eu passei a gostar muito mais dessa figura depois que eu fiz essa brincadeira. Óbvio que se eu tivesse que fazer agora, talvez algumas coisas eu mudasse, algumas coisas eu não colocasse, mas essa foi a primeira figura. Tem um pouco mais de um ano, talvez um ano, que eu fiz esse trabalho de pintura no Red Chat. Vou tentar focar aqui na face dele. Antes eu vou colocar algumas imagens do Red Chat aí para vocês verem. Lógico que quem já tem a figura, né, já sabe como ele já tem uma ideia de como ele vem pintado de fábrica. Predomina muito só esse verde, ele reluz bastante, né, e fica muito aquela característica só de brinquedo mesmo, fica aquela aparência de brinquedo. Isso me incomodou um pouco quando eu vi. Eu queria trazer pro personagem alguma coisa que deixasse ele mais próximo possível daquilo que a gente vê no filme. Né? O que eu quero como colecionador, o meu perfil de colecionador, que pode não ser o seu, é justamente fazer com que as figuras que eu tenho fiquem o mais próximo possível daquilo que eu vejo no filme. Tá? Então vocês dão uma olhada aí agora no Red Chat aí na versão que vem da loja, as fotos aí que eu consegui reunir, e vamos ver o que eu consegui agregar aqui ao Red Chat. Que esse aqui é o número 16, tá, gente? Porque existe um que saiu antes. Eu não recordo o número agora, talvez apareça aí escrito. Mas esse aqui é o 16, que é o baseado no filme Dark of the Moon. A primeira versão é baseada no primeiro filme, tanto que ele nem vem equipado com essa arma, vem com aquela serra circular. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo que eu fiz aqui no meu Red Chat. A começar pela face, eu procurei aplicar aqui o prateado nas protuberâncias do rosto dele, que aí trouxe um pouco mais de seriedade, tirou um pouco aquela carinha de menino bonzinho que ele tem. Eu acho que eu consegui franzir até um pouco ali o que a gente pode chamar de sobrancelha. Como ele tem muita coisa de por ser uma ambulância e alguns detalhes em vermelho, eu decidi colocar aqui essa tarja aqui em cima meio moicana. Ao torno aqui dessa área do pescoço dele eu também fiz um detalhe. Ela era totalmente só verde. Os faróis aqui dessa versão
nada, era só o plástico preto mesmo no molde normal. Então eu utilizei a tinta silver aqui para poder fazer isso. Consegui intensificar um pouco aqui a suspensão do carro, as molas, o amortecedor que ficam por trás da roda. Aqui eu coloquei um pouco de impureza, justamente para intensificar essa área aqui, justamente que são as emendas do veículo, né? Para poder, quando você bater o olho, identificar que isso aqui é a parte lateral, frontal dele mesmo. Aqui na parte do braço, deixa eu tirar aqui a arma para a gente poder ver. E aqui, ó, você pode ver que eu consegui colocar esses detalhes utilizando um pouco de tinta cobre para dar aquela noção de que existe ali um circuito, um entranhamento de cabos, de fios e metal entrelaçado e sempre com esse tom damage, com essa coisa de danificado, de surrado, uma vez que eles são figuras de combate. Aqui na parte da perna, eu peguei toda essa parte interna da coxa dele que você vê e fiz ali a pintura dos mecanismos internos com a intenção justamente disso, de intensificar. Você vê que isso intensifica o detalhe da coxa dele, que aqui você tem parte do veículo pós-transformação e na parte de dentro você tem ali o mecanismo do robô, que é o seu esqueleto interno. Aqui, ó, na junta dos joelhos também, eu prateei aqui a parte do que seria a rótula, né? Essa parte que gira o joelho. Mais um detalhe aqui por dentro, eu sempre intensificando essa coisa de parecer que isso aqui são as latarias, a fuselagem externa, que há um esqueleto ali aparecendo. Aqui também, ó, fiz a mesma coisa, ó, criei mais detalhes aqui na parte dos pés dele. Você vê que fica muito mais legal, cara. Você olha pro molde do Red Chat, o molde é muito bom, mas quando você tem aquela coisa muito monocromática, você não consegue às vezes perceber todos os detalhes dessas formas, que são muito bons. Ó. Até a linha preta aqui, ó, da parte do pé dele, eu consegui fazer. E isso trouxe mais valor. Aqui, ó, essa parte aqui, aquela parte durante a transformação, que é a lateral traseira da ambulância. Então, eu fiz aqui justamente para dar uma continuidade ao que seria essa ideia de parte metal dele. O mesmo acontece aqui na perna esquerda. Aqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar o foco, eu procurei utilizar um brushed preto, causando assim uma certa impureza, uma sujeira, para não ficar muito polidinho o veículo, né? Não ficar a versão robô muito limpa, porque é muito curioso, nos filmes você pode reparar que quando eles são carros eles estão bem novinhos, mas quando são robôs estão bem deflagrados, o pessoal brinca um pouco com isso. Então, na época do Ratchet eu tentei fazer isso. Aqui eu também coloquei um pouco desse detalhe seria aqui uma mola, uma rosca, alguma coisa. Eu acho que eu tive sucesso aqui nessa parte também. Aqui acho que tanto para braço e perna não precisa falar dos dois, porque eu repito ali a mesma coisa. Aqui esse verde que eu coloquei aqui nos dedos foi uma tentativa de chegar nesse tom. Eu ainda não consegui, eu vou tentar uma outra tintura, tornar isso aqui melhor, né? Aqui na parte da arma do Red Chat eu também procurei não alterar muito, porque é uma arma que ela já é boa de fábrica, né? Mas intensifiquei aqui com um prateado alguns detalhes dela. Eu joguei sim uma camada de Blacked Brushed Metal nela, para ela poder pegar um pouco desse brilho, embora você veja que é preta, ela tem um certo brilho. Repeti o mesmo aqui do lado, e você vê que a arma fica com mais detalhes. Dá até para acrescentar mais uma coisa ou outra, mas eu acho que até agora o resultado que eu consegui é satisfatório. Uma coisa legal também que eu fiz, além de pintar o Red Chat, de fazer algumas pinturas nele, o que eu gostei muito de ter feito aqui foi essa alteração aqui na parte das costas dele. Todo mundo que já tem esse Red Chat sabe bem que essa grade superior aqui dele, ela vem até aqui embaixo, formando uma extensão muito elevada do backpack. E eu fico bastante incomodado com isso. Então eu tive que tomar uma atitude um pouco ousada aqui, que poderia ter posto em questão o brinquedo, eu poderia ter deixado ele quebrado. Eu peguei uma serra bem fininha, para pequenos cortes artesanais, e simplesmente vim aqui, medi mais ou menos a área que é feita a dobra do encaixe, e cortei mesmo. Fiz um corte, dei um polimento depois de acabamento para não ficar aquela rebarba, marca de serra, e cortei. Porque uma vez que você transforma e dobra aqui o capuz superior do Ratchet, ela pode ficar guardada aqui. Ela fica totalmente presa igual quando está no modo veículo. O máximo que vai acontecer é talvez empurrar um pouquinho de nada do backpack para trás, e talvez sem isso
ele talvez chegasse mais para dentro, mas eu acho que, na minha opinião, não sei de vocês, não afetou em nada. Então você vê aqui, ó, o cortezinho, bem pequenininho, ele está fixado e você tem aqui uma diminuição do backpack do Ratchet. Aqui na parte das rodas também externa, na versão original, elas são totalmente pretas, tanto o pneu quanto a roda, o aro em si. Então eu consegui colocar aqui uma pintura silver para atingir esse tom e dar à roda ali o diferencial de pneu e de aro. Na época eu utilizei uma tinta chamada Aluminum Painting Silver Bright, ela é a base de óleo. O tom ficou legal, ficou bacana, mas é uma tinta um pouco trabalhosa e ela demora um pouco mais para secar. Eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu venho utilizando ultimamente, nos últimos tempos, e ele traz um resultado melhor e é uma tinta à base de água, uma tinta latex. Como eu tinha falado aqui da parte da rótula dos joelhos, aqui você vê que o mesmo eu coloco pro lado de fora. Ainda tem algumas coisas para fazer? Sim, eu posso melhorar aqui essas junções do ombro dele. Tem algumas coisas na parte do carro com relação a lanternas e faróis que eu posso intensificar alguns detalhes a mais. E tenho intenção sim de trazer mais alguns detalhes na questão do braço. Mas antes disso eu queria realmente compartilhar essa história da pintura do Ratchet com vocês, uma vez que ele foi a primeira figura que eu tive essa atitude, essa decisão de pintar. Olha como fica legal, pessoal. Tudo bem, eu entendo que eu já ouvi alguns amigos dizerem, não, cara, eu prefiro manter o brinquedo na sua versão original, para não haver nenhuma alteração e tal. Legal, beleza, tranquilo. Mas quando eu tomei a decisão de fazer a coleção e fui pegando os Studio Series, me chamou muita atenção embora os moldes são muito bacanas na maioria, eu percebi que a parte das cores deixava muito a desejar, pelo menos na minha opinião. Eu realmente acreditei, eu arrisquei danificar o brinquedo para poder trazer isso que eu chamo de uma riqueza maior no valor da peça. Eu não tenho intenção de vender os meus brinquedos, os meus bonecos, né? Eu gosto da minha coleção, pretendo ficar com ela durante muito tempo. O Ratchet não é uma peça que para mim é descartável, que eu penso em vendê-lo para comprar outro. Se amanhã a gente está sabendo aí que tá para sair a versão Masterpiece do Ratchet, eu pretendo tê-la com certeza, porque ele é um Autobot que eu gosto muito, mas eu pretendo tê-la e manter esse Studio Series, assim como eu fiz com o próprio Ironhide. Eu tenho ele numa versão Masterpiece, mas mantive a versão Studio Series. Então, meus caros, iniciando essa série, porque eu pretendo fazer outros vídeos sempre mostrando a customização que eu faço nas minhas peças, principalmente de Studio Series, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço essa pintura, o que eu uso, porque como eu faço vocês já viram aí no vídeo e o card está anunciando no começo. Para começar, eu utilizo simplesmente esses pincéis aqui. Aqui eles são vendidos no mercado Walmart. É um kitzinho muito simples, são pincéis bem baratos mesmo, não são assim de altíssima qualidade, não são, porque em breve eu vou inclusive ter que comprar outros aqui, porque esses aqui já estão começando a soltar as cerdas, uma vez que elas acabam sofrendo desgaste por tempo de uso. Mas é isso aqui, ó. O que eu uso para passar nas minhas peças é nada mais além do que esses pincéis aqui. Para alguns detalhes, como por exemplo fazer a sujeira dos pneus, que é uma coisa que eu ainda não usei no Ratchet, eu usei ele no meu Megatron número 34, para fazer aqueles pneus parecerem sujos, que andam muito em terrenos acidentados, eu utilizo isso aqui. São esponjas que eu passo assim na tampa da tinta suja, dou uma leve limpada neles num pano, aí fica só o borrão, e vou batendo com ele assim na superfície, e isso vai causando aquele efeito, lógico, depois que seca, para poder criar aquele efeito de sujeira. Você pode utilizar isso além de nos pneus, pode usar em outra parte do seu veículo também, se o veículo tem alguma sujeira e tal. E isso fica legal, porque dá aquela ideia de uso. Para começar, toda vez que eu vou fazer, toda a superfície aqui que foi repintada, ela não é aplicada diretamente nela a tinta final, que nós chamamos de finish, jamais. Antes disso, eu aplico essa tinta aqui. Tá? Isso aqui é uma tinta chamada de Matte Finish Acrylic Paint. O que ela é? Ela nada mais é do que um preto, uma cor preta, só que é fosca, ela não tem nenhum brilho.
ela é totalmente fosca. Por que a aplicação de uma tinta fosca, e no caso aqui o preto, é fundamental para que dê certo esse resultado? Primeiro de tudo, eu utilizo a cor preta porque toda vez que eu for fazer a aplicação do prata posteriormente, eu não vou pintá-la totalmente. Ainda vai ficar aparecendo ali por baixo a superfície do preto, que dá essa ideia do metal, né, que é o que os Transformers são, aquelas figuras de ferro com muito metal entrelaçado ali. Eu gostei desse efeito e para conseguir isso eu acredito que com esse esmalte fosco eu consiga esse resultado. Por que fosco? Porque a tinta sem brilho, diferente das tintas que tem semibrilho e brilho, ela é uma tinta que depois que ela seca, ela não é uma superfície lisa e deslizante. Ela fica uma superfície ligeiramente áspera. E isso facilita na hora da aplicação da tinta escovada, uma vez que você vai batendo com a brocha e apenas passando assim, dando aquelas nuances de aplicação, a tinta vai agarrar no ato. Ela vai fixar muito mais rápido. Se você aplicar a essas cores que eu te falei, sem aplicar um esmalte fosco, você vai ter um deslizamento maior do pincel e pode ser que você não consiga o efeito desejado. Vai ficar aquela tinta escorrida, talvez ela nem fixe tão bem, fica aquela marca de pincel passado. E a ideia não é essa. Então, eu não sei se tem aí no Brasil algum esmalte parecido com isso, mas tá vendo aqui, ó, é um esmalte acrílico e matte finish justamente porque ele é fosco. Tá? Aqui ele, embora eu sei que é uma cor preta, mas aqui ele está chamando de licorice, tá? Então pode ser algum tom de preto específico. Ele fica bem escuro mesmo e é fosco e tem essa certa aspereza ali na superfície que facilita muito a aplicação depois dos esmaltes prateados. E mostrando aqui para vocês os tons de prata que eu uso. Deixa eu colocar eles aqui lado a lado, porque são as cores mais frequentes que eu uso. Para começar por esse aqui é o Brushed Pale Silver, é a versão mais clara desse prata, é um prata já quase assim partindo para um branco, mas ele de fato vai trazer aquela coloração do metal em si, puramente, entendeu? Uma vez que ele entra em contraste, que você vai só aplicando com a brocha, ele vai dando esse efeito. Porque o que acontece? Eu não pego essa tinta aqui e passo ela assim na superfície, de forma alguma. Eu uso a tinta geralmente na tampa, então eu venho aqui com a ponta do pincel e bato assim, dou uma leve sujada. Se eu ver que sujou muito, eu dou uma limpada num pano, pego a superfície do boneco e vou batendo com a brocha dessa maneira. Aí que isso é que vai dando esse efeito que parece que eu estou sujando a superfície com tinta. Aí você vai batendo ali, algumas vezes você dá uma raspada assim, se você quer que tenha uma aparência de ranhura, então isso vai trazendo. Cara, o efeito é instantâneo e é muito bacana. Então ela chama-se Brushed Metal, que é justamente brushed porque ela é para ser utilizada dessa forma, você vai espanando ela. Aqui você tem que ela é um Pale Silver, porque é uma tinta bem clarinha. É um prata com um tom bem claro. Deixa eu tentar ver se eu mostro aqui. Ó, esse é o tom do prata, que quando em contraste com a tinta preta fosca, dá esse efeito de metal aí. Para as armas e alguns acessórios no personagem que já são determinadas armas acopladas a ele, eu procuro utilizar o Brushed Silver. Em alguns casos, quando não é o Brushed Silver, eu também uso uma outra que é o cor metal chamado Gun Metal Silver, que é justamente específica para você pintar, no caso, coisas que pareçam armas. Tá? Esse aqui é outro também que eu uso muito. Quem já viu o meu Megatron do Revenge of the Fallen, eu pintei ele com essa cor aqui, que é basicamente a mesma dessa aqui, a mesma tinta Brushed Metal, só que ela é um Dark Grey, ou seja, ela está um tom acima. Você vai ter um prata ali, mas ele tem uma puxada assim que fica entre o prata e o preto, dá um tom mais legal também. Esse aqui eu não uso tanto quanto os outros, mas é o Brushed Black. É um preto mesmo prateado. Quem já viu o meu Megatron 34 viu que o veículo, a parte de veículo dele, eu utilizei como base essa cor. Depois eu fui enferrujando com as outras cores que eu vou mostrar agora para vocês. Então, tá aqui, ó. Essas aqui são as cores que geralmente eu utilizo depois que eu já fiz a aplicação da base preta. Em seguida, utilizei o Brushed Metal para fazer o efeito de metal. Aí depois eu quero começar a ter os efeitos.
No caso do Red Set, eu não utilizei esses efeitos ainda, ele continua só com a base e os metais, e coloquei algumas peças dele em cobre. Mas, por exemplo, essa aqui eu utilizo muito para fazer o efeito de amarelamento. Tem algumas partes ali que tem como se fosse uma coisa que está prestes a enferrujar, um cabo, um fio, uma coisa mais puxada para o dourado. Eu utilizo esse Brushed Metal aqui, que é o bronze. E ele dá um efeito muito bacana. Cerca de 30% do Megatron 34 está utilizado com ele. E depois, quando eu quero fazer a parte de cabeamentos, molas, parafusos, encaixe dos dedos, as junções, eu utilizo o cobre. Esse aqui então é lindo. O Megatron 34 está praticamente todo borrifado com ele. Também nesse esquema de você pega ali, você aqui esse tom muito bacana. Você pega ele ali, no mesmo esquema das outras pinturas, utiliza só a pontinha da brocha e vai passando ele ali na superfície da sua figura, aonde você escolher. Entendeu? Então, gente, com esse conjunto aqui de tintas, Brushed Metal, que eu sinceramente gostaria muito de saber se existe aí no Brasil essa marca, ou pelo menos algo parecido, que vocês pudessem utilizar. Por quê? Para quem gosta lá, o pessoal que curte, acha bacana as minhas customizações quando eu coloco as fotos lá no grupo e no Instagram. Então, esse é o material base que eu uso. Eu tenho outras cores, eu tenho o azul lá que eu utilizo às vezes para fazer as partes do Optimus Prime, que tem aquele azul da bandeira americana e tal. Mas, basicamente, para fazer toda a parte de junção de metal, pernas e tudo, é todo esse conjunto aqui que é utilizado. Então, dá uma olhada aí na sua cidade, porque são tintas à base de água, com secagem muito rápida. Eu aconselho que quando você utilizar isso aqui, você espere pelo menos 24 horas para remanusear a figura. Não que a tinta vai sair na sua mão, não vai. Mas você vai perceber que no dia seguinte, após você ter feito o trabalho e finalizado, a peça parece que fica mais bonita, porque as cores sofrem um processo de cura, né? Que é onde ela realmente fixa na superfície e dá o seu finish final. Aí você tem exatamente como a peça ficou. No exato momento que você terminou, você já olha, você já tem uma ideia, tá pronto. Já pode bater fotos e tudo, mas é exatamente no dia seguinte, eu não sei exatamente quanto tempo depois, 24 horas é um dado genérico, é que você percebe quão bom ficou o resultado da pintura da sua peça. Bom, pessoal, esse foi então o meu primeiro vídeo baseado em, pelo menos, explicar como eu faço, o que eu uso para a repintura das minhas figuras de coleção. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso possa, inclusive, ser uma ajuda para quem tem a intenção e acredita que isso seja um processo difícil. Eu digo para vocês que não é. Mesmo que você erre, você pode voltar atrás, você pode corrigir, entendeu? Porque a tinta é a base de água. Não utilize tinta a óleo, nada disso. Utilize tintas que sejam resistentes a lavar, porque aqui vem dizendo, cada uma dessas tintas diz que elas são resistentes a você fazer uma lavagem. Eu posso jogar esse personagem, por exemplo, dentro d'água, ou jogar um jato d'água nele e a tinta não vai sair depois que ela estiver seca. Ela é muito fácil de você retirar na hora que você está fazendo, se você cometeu algum erro. Mas depois de seca ela é bem resistente mesmo, é preciso um esforço muito grande ou algum tipo de produto para poder retirá-la daqui. Então, eu espero mesmo que você tenha gostado dessa revisão. Comecei com essa figura muito bacana do Red Set, Studio Series número 16 Deluxe Class, e vamos ver se vai dar certo, se o pessoal vai gostar, porque eu pretendo realmente seguir com esse padrão de vídeos baseado na customização das minhas peças Studio Series e até outras figuras da minha coleção de Transformers. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!